Em uma live da missão, o Renan Santos comentou sobre a atual situação do país e de suas convicções com o partido. Que é do interior de São Paulo, ele é da região de Americana. Ele veio buscar fichas para entregar ali na região, então várias pessoas estão fazendo esse trabalho conosco, trabalho de muita confiança, um trabalho de dedicação para todo mundo colocar o seu nome na história da fundação desse partido que vai mudar a nossa história. Como eu disse, inclusive, na live daquela outra agremiação, a qual faço parte, o Movimento Brasil Livre, se o plano da missão não der certo, provável que o Brasil, enquanto federação, caia. Porque a ideia de Brasil, eu quero estressar um pouco isso, a ideia de Brasil, como essa federação heterogênea, ela parte de premissas muito erradas. Hoje ela parte de uma premissa em que uma oligarquia das regiões mais pobres se une com as oligarquias da cultura, especialmente do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então você tem uma aliança oligárquica. Uma coisa que representa essa aliança oligárquica, esse casamento, é o casamento Tabata com o João Campos, né? É uma representante da oligarquia cultural do Centro-Sul com um representante das oligarquias coronelistas do Nordeste. Assim, é um casamento que faz muito sentido, é um arranjo que, né, ele é paradigmático, né? Some a isso as oligarquias do funcionalismo, parte do empresário, parte das elites financeiras do Brasil, e você tem quem manda no Brasil. E hoje essa galera dá uma graninha pros mais pobres das regiões mais pobres, principalmente no Norte e Nordeste no Brasil, e expolia com imposto quem trabalha e produz nas classes médias, especialmente do Centro-Sul. Esse é um arranjo que não funciona, esse arranjo ele vai se romper. E aí, o que eu quero dizer, se a Constituição de 88 cai e vem no lugar outro arranjo que expolia parte da população, não vale a pena. Eu falo assim, se você é do Centro-Sul, não vale a pena para você. Vale a pena se nós construímos na missão um modelo de Brasil em que as regiões se tornam autônomas, e quando eu falo autônomas, é autônomas no sentido de serem capazes de se autofinanciar. Não dá pro Maranhão não se autofinanciar até hoje, vai passar mais 100 anos. Gente, o Maranhão não deu certo no século XX. Nós estamos em 2025, já foi 1/4 do século XXI. Já parou pra pensar que do século XXI, 1/4 já foi? Quando vocês olham, vocês falam, gente, a gente vai chegar em 2100 e o Maranhão vai continuar sendo o Maranhão? O Piauí, o Amapá, e aí a gente tem que obedecer o que acontece no Maranhão. Então Flávio Dino vira ministro do STF, tem que falar, não, Maranhão tem que se pagar, caralho. O Maranhão tem que pagar as contas dele. Vão ficar até quando vivendo isso? Então assim, a missão, pra fazer o Brasil valer a pena, tem que ser um Brasil que as regiões são autônomas, se sustentam, tá? E aí o país todo, aí sim, pode agir de modo a se tornar uma potência continental com pretensões globais. O Brasil, se ele resolve essas questões internas, ele se torna um país que já é continental em termos territoriais, mas ele é um território continental, ele não é uma nação continental, porque nós não somos uma nação, nós somos um catado continental. É como se tivesse várias regiões do Brasil, uma galera morando ali, sendo expropriada, espoliada pelo Estado. Isso não vale a pena. Isso não vale a pena pra ninguém. Isso não vale a pena pro maranhense, isso não vale a pena pro paulista, isso não vale a pena pro baiano, pro gaúcho, pro catarinense. Não vale. Isso vale a pena pro oligarca maranhense, pro banqueiro paulista. E esses caras ganham esse jogo. Isso não vale a pena pra você. Aí vale a pena você ir embora. Vai embora daqui. O que a missão quer é resolver isso. Aí o pacto faz sentido. E se a gente fizer um pacto realmente fazer sentido, aí nós temos uma superpotência. Aí nós temos um país que no final do século XX, se der certo o plano da missão, ele tá tocando soft power no tal do sul global mesmo, que o Brasil é um país que conta com, potencialmente ele conta com uma capacidade de influenciar a África, o mundo indostânico, o sudeste asiático, gigantesco. O Brasil é um país muito simpático. A América Latina, os países de língua espanhola, nós temos essa capacidade, que é uma capacidade que, enfim, de angariar essa boa vontade que poucos países podem ter. Só que a gente também pode só ser esta bosta que nós somos. Então, essa capacidade de olhar para o futuro é justamente o que nós vamos construir com a missão. E pode ser que o projeto dê errado. Eu sempre falo para vocês, olhando aqui direto, tá? Porque essa é a beleza do game. O mais provável é que dê errado. O mais provável é que dê errado. Entendeu? Porque, cara, imaginar que nós vamos conseguir fazer esse empreendimento é sempre improvável. Mas nós vamos tentar mesmo assim. E pode ser que dê certo. E nós vamos fazer o máximo para dar certo. Assim como era improvável que a gente derrubasse a Dilma, o mais provável era que a Dilma ficasse. Assim como o mais provável é que a gente, sei lá, fosse destruído pelo Bolsonaro.
Assim como o mais provável é que a gente não conseguisse montar um partido, assim como o mais provável é que a gente não conseguisse montar a revista de cultura e arte mais influente hoje do Brasil, também é mais improvável que a missão consiga alcançar, né, seu intento. Mas a gente costuma contrariar as expectativas. E a gente tem que ter o nosso exército dos improváveis para cumprir esta missão, né? Eu falo para vocês aqui de maneira bem tranquila que vocês não podem ter medo de apostar nisso e assim, nós não podemos ter medo de falar o que nós acreditamos. Hoje eu fiz uma live, né? Eu recebi a mensagem de um amigo que eu respeito muito, que falou: Renan, é a melhor live que você já fez. Possivelmente eu acho que foi a melhor live que eu já fiz em todas as análises renais. Pra mim é uma análise renais memorável. Porque ele foi caótico, engraçado, cancelável, né? Tudo ao mesmo tempo. E também teve, sabe, aquele lance de amarrar a música burguesia do Cazuza com a formação do pensamento dessa elite, com o que aconteceu. Sabe, tudo isso eu falei: caramba, cara, estou no meu auge, eu fico muito feliz. Então eu acho que assim, nós temos algo muito legal sendo construído e algo muito único. E eu não vou dar um passo atrás. Eu não vou ter medo de falar o que eu falei na última live. Eu não vou ter medo. Eu não vou. Foda-se, não vou ter medo. Não vou ter medo. Porque todas as vezes que a gente não tem medo, a gente foi sensacional. Agora, sabe, por que eu vou ter medo de ser cancelado se a Amanda Vettorazzo não teve medo de enfrentar o Comando Vermelho? Se a Amanda Vettorazzo não teve medo de enfrentar o Comando Vermelho, eu não tenho jeito de ter medo de ser cancelado. Eu penso assim. Se a Amanda Vettorazzo, que é uma moça, não teve medo, eu não vou ter medo. Foda-se, quer me cancelar? Cancela aí, vão tomar no seu cu. Estão cancelando agora um homem decentíssimo que é o Jorge Igor. Sacou? E que ele não teve medo, cara. Ele não teve medo. Então, quem disse que eu tenho que ter medo? Quem disse que vocês têm que ter medo? Não tenham medo, cara. Não tenham medo de nada. Vamos pra cima. Vamos pra cima desses putos todos. Tá? Eu falando agora pra vocês, assim, de maneira clara. Nós temos um grande projeto pra construir. Nós temos um Brasil inteiro pra construir. A beleza do Brasil tá destruído é que isso nos dá chance de construí-lo muito. Isso vai nos dar, assim, chances gloriosas de construção. E porra, puta que pariu. É sobre isso. Sobre isso. Tá? Nós precisamos disso. Vem novamente, vem esses perfis, tipo o perfil varguista, o nacionalismo BR. A indústria de São Paulo não se sustenta. Isso é mentira. Se você conseguir tirar as amarras... Eu vou dar um exemplo. A gente não consegue ter uma indústria competitiva em termos globais para participar das cadeias globais de produção, porque boa parte das leis são feitas por políticos oriundos de regiões que, né, o mercado lá nem é um grande mercado consumidor, cara, infelizmente, porque as pessoas estão pobres lá. As pessoas estão pobres lá, então esse arranjo não é bom. E outra coisa, a economia de São Paulo é uma economia de serviços. Tem um agro forte, tem indústria, ainda tem alguma indústria, e tem serviço. Se for pegar a indústria mesmo, fala que o Nordeste está consumindo os aviões da Embraer. Tem ainda uma indústria residual aqui, mas não é isso que torna São Paulo rico. Essa é uma das leituras bobas que o pessoal faz. São Paulo, quando se industrializou, também não dependeu do Nordeste. Para com essas bobeiras, cara. Para de tirar o mérito de um lugar pra querer... Não, é isso. Não é, cara. Para de ser babaca. Para de ser babaca. A gente tem que resolver a questão nordestina e não é detrimental. E o que eu tô falando é que eu não quero. Eu não sou da secessão, não. Eu sou do Brasil potência. Brasil mesmo. Brasil. Só que eu não vou fechar o olho pros problemas. Eu não vou fechar os olhos pros problemas do Rio. O favelão Rio de Janeiro, dominado pelo crime organizado, que vai ter agora para governador Bacelar versus Eduardo Paes. O Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro, fevereiro, março, alô, checarinha, aquele abraço. Eu não vou fechar o olho para isso. Eu não vou fechar o olho para Minas Gerais largar das traças. Eu não vou fechar o olho pro crime organizado tomando todas as capitais do Brasil, incluindo São Paulo, que já tomou. Na verdade, pra ser honesto, a infiltração institucional do crime organizado em São Paulo é maior do que no Rio. O crime organizado é mais infiltrado na estrutura do judiciário, Ministério Público e da política aqui do que no Rio. Eu não vou negar isso. Eu não vou, nacionalista, né, negar que São Paulo, por exemplo, é o maior exportador de cultura woke hoje que tem. Os que exportam cultura e que produzem esse lixo, em sua maioria estão aqui, depois no Rio de Janeiro. Eu não vou negar, agora também não vou negar os problemas econômicos e sociais e os arcaísmos dos mais bizarros que tem no Nordeste. E o fato de ser sustentado com dinheiro dos prestadores de serviço, dos trabalhadores, das regiões mais produtivas. Hoje você sustenta uma máquina pública canalha. Uma máquina pública do Nordeste é canalha. A família dos caras, eu vou ficar fingindo, não vou, não vejo. Não, para com essa merda. Isso é uma conversinha mole. E na verdade, essa turma nacionalista odeia São Paulo.
Porque São Paulo se insurgiu contra o Vargas. E essa é a real. Vocês odeiam São Paulo. O nacionalismo de vocês é detrimental a São Paulo. O nacionalismo de vocês não inclui São Paulo. Ele usa São Paulo. Então eu não gosto dessa galera que quer cagar em São Paulo. Vão cagar na puta que pariu. O Bruno Capone falou, não fecha os olhos pra Goiás. Jamais vou fechar. Aliás, a galera, tem alguns goianos. Renan, você odeia Goiás? Eu amo Goiás. O Goiás é um dos meus estados favoritos. Eu amo Goiás. Minhas melhores memórias políticas, eu garanto pra vocês, são em Goiás. Você fala, como? O impeachment rolou em Goiás. O impeachment aconteceu, só deixa eu contar essa história pra vocês, porque em 2016 já, quando a gente juntou o agro, a gente fez uma grande reunião com o agro organizado, agora falou, vamos botar a bancada a frente parlamentar do agro no impeachment. Ali foi um turning point, foi uma inflexão. E foi lá em Goiás, foi numa reunião ai meu Deus do céu, da Federação de Agricultura de Goiás. Foi na FAEG, uma reunião na FAEG. É uma memória incrível de vitória, foi inclusive um dia que eu discursei eu e o Bolsonaro esse dia, tá? Foi um dia eu e o Bolsonaro discursamos com a galera. Além disso, nós, a marcha, quando nós fomos a pé até Brasília, nós gastamos muito tempo em São Paulo, Minas foi um trecho menor, mas nós gastamos muito tempo em Goiás, e paisagens lindas, e um povo sensacional. Eu amo Goiás. Agora eu vou zoar goiano, eu vou zoar o Gustavo Lima, o Marçal, o grande goianistão, vou zoar. Igual eu vou zoar Favelão do Rio, agora eu vou zoar o Boça em São Paulo, essa babaquíssima. Eu vou falar de todo mundo. Eu falo de todo mundo porque, assim, amigos brincam e tiram sarro uns dos outros. Então eu vou zoar meus amigos baianos que vão zoar São Paulo. Tem que zoar, todo mundo tem que se permitir, ninguém tem que ficar dodói, todo mundo tem que se zoar. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.